Por que a Igreja Ortodoxa rejeita a doutrina da Imaculada Conceição? Cordiais saudações, eu sou o Padre Policarpo e bem-vindos ao canal A Fé Ortodoxa. E se você deseja saber por que a Igreja Ortodoxa rejeita a doutrina da Imaculada Conceição, fique neste vídeo. Vamos começar pela própria doutrina que foi proclamada como dogma em 1854 pelo Papa Pio IX através da bula Inefabilis Deus. Através dessa bula, o Papa proclamou que a Virgem Maria é imaculada, ou seja, que ela foi redimida do pecado original no primeiro momento da concepção. Ou seja, quando ela começou a existir, ela já não tinha herdado o pecado original ou o pecado ancestral. Muito bem, essa é a doutrina. Agora, por que a Igreja Ortodoxa rejeita essa doutrina? A Igreja Ortodoxa é a igreja da autoridade divina. É a igreja da verdadeira tradição. Ora, tudo aquilo que não foi revelado por Cristo não é dogma. Só pode ser verdade de fé aquilo que foi revelado por Jesus Cristo, seja no Novo Testamento, seja através da tradição oral, da sagrada tradição. Muito bem. O dogma da Imaculada Conceição, o falso dogma, aliás, ele não tem existência antes do século XII. Ele não tem existência antes do século XII. Não se vê essa doutrina pregada pelos apóstolos, pelos padres da igreja, não se vê isso. Essa doutrina, ela surge no século XII. E mesmo ali no século XII, muitos cristãos da igreja latina vão se contrapor a essa doutrina. Tá? E ali em meados do século XIII tem um debate entre duas escolas, tem um debate entre duas ordens religiosas, que são os dominicanos, que eram contra a Imaculada Conceição, e os franciscanos, chefiados por Duns Scotus. E num debate sobre o tema, Duns Scotus venceu com bons argumentos. Mas a Igreja Ortodoxa ela prescinde de bons argumentos, porque o que faz o dogma não são bons argumentos. O que faz um dogma, o que faz uma verdade de fé, é ter sido revelado por Cristo e que Cristo tenha transmitido isso aos apóstolos e esses aos seus sucessores, até os dias atuais. Isso é um dogma. O resto é especulação. A especulação pode ser boa, pode ser um bom exercício de lógica, mas não passa de especulação. E a igreja não é a igreja de especulação, a igreja não cria dogmas, ela já tem dogmas. A igreja não cria dogmas a partir de um debate filosófico, teológico, através de disputas intelectuais. Não. O que é dogma sempre foi dogma, porque foi revelado por Cristo. Ponto. Então, assim, se a doutrina da Imaculada Conceição surge lá pelos idos do século XII, quando a Igreja Franca ela já estava separada da Igreja Ortodoxa, então ela é uma doutrina que surgiu tardiamente. Ela surgiu tardiamente. E se ela surgiu tardiamente, ela não pode ser um dogma. Simples assim. Ela poderia ser uma opinião teológica. Nunca um dogma. Esse é o primeiro motivo pelo qual a Igreja Ortodoxa rejeita, tá? Inclusive, um dos grandes luminares do Ocidente, que é São Bernardo de Claraval, ou Clairvaux, São Bernardo de Claraval, ele foi contra a doutrina da Imaculada Conceição. E outros grandes nomes.
da escolástica medieva também foram contrários a essa doutrina. Muito bem. Então, essa doutrina, depois de uns escoltos, foi ganhando cada vez mais adeptos e até que no século XIX o Papa Pio IX resolve definir como verdade e fé para os cristãos francos. Ponto. Agora, a Igreja Ortodoxa também rejeita essa doutrina. Por quê? Porque isso tira, de certa forma, a liberdade da Virgem Maria. Porque assim, na Igreja Ortodoxa existe a graça divina, mas a graça divina não opera sozinha. Não é como no protestantismo ou no agostinianismo extremado, que existe um monergismo. O monergismo é que a graça atua sozinha, Deus atua sozinho. O homem é como um robô, é como uma marionete, não tem liberdade. Deus age sozinho. Isso é o monergismo. A Igreja Ortodoxa acredita no sinergismo. A graça atua, mas ela atua a partir da vontade da cooperação humana. A partir da cooperação humana é que a graça trabalha junto com o homem. A graça não trabalha sozinha. Então, é preciso haver a contrapartida do ser humano. Então a Igreja Ortodoxa chama a Virgem Maria de Panagia, toda santa, toda santa. A Igreja Ortodoxa acredita que a Virgem Maria é imaculada, mas não que ela foi concebida imaculada. Não. Ela não foi concebida imaculada. A Igreja Ortodoxa não ensina isso. Senão isso nós iríamos ver até no próprio Evangelho de Tiago, que ela teria sido concebida sem pecado. Isso a gente não vê, nem no próprio Evangelho de Tiago. Ela foi prometida, mas não nasceu, não foi concebida de modo imaculado. Porque se ela foi concebida de modo imaculado, primeiro, ela não foi salva. A salvação começou com a encarnação. A salvação começou com a encarnação de Deus no ventre da Virgem Maria. A salvação não pode ter começado antes da encarnação. A encarnação é o ponto onde começa a salvação da humanidade. Quando Deus se faz homem para que o homem possa ser Deus, segundo a doutrina de Santo Atanásio. Antes disso, não poderia haver salvação. É claro que os francos, os latinos vão argumentar, mas Deus poderia fazer isso, porque em vista de um perigo que poderia ocorrer, entendeu? Deus poderia prevenir daquela pessoa cair num abismo, num buraco. Toda especulação filosófica é muito bonita, é atraente, mas nada disso faz com que a doutrina seja verdadeira, tá? Até porque a Virgem Maria, ela mesma diz no Evangelho de São Lucas, no seu canto, ela afirma o seguinte. Eu estou abrindo aqui no texto de São Lucas, o texto lucano, que diz o seguinte. Maria então disse: minha alma engrandece o Senhor, meu espírito exulta em Deus, meu Salvador. Então a Virgem Maria chama Deus de Salvador, ou seja, ela também precisava de um Salvador. Ora, a Igreja Ortodoxa, como eu tinha dito, a chama de toda santa, Panagia, toda santa. A Igreja Ortodoxa crê que ela é imaculada, mas ela se tornou imaculada através da ascese, das orações, lutando contra as suas tendências pecaminosas que todos os seres humanos têm, exceto Cristo, que é verdadeiro homem, verdadeiro Deus.
mas todo ser humano tem as tendências pecaminosas. Ter tendência não é pecado, isso é fruto do pecado ancestral. Então a Virgem Maria lutou contra essas tendências através da sese, da oração. E, e aí Deus foi a transformando, a purificando, de modo que quando o arcanjo Gabriel anunciou à Virgem Maria que ela já era cheia de graça, então o Espírito Santo desceu sobre ela e naquele momento ela foi purificada para receber o Verbo de Deus. Ela foi santificada naquele momento e desde então a igreja crê que ela se tornou imaculada. Então a Imaculada, para a Igreja Ortodoxa, se dá no momento em que o Espírito Santo desce sobre a Virgem Maria e depois, logo em seguida, vem a encarnação do Verbo. São por esses motivos que a Igreja Ortodoxa rejeita a doutrina da Imaculada Conceição. Tá? E o ponto mais importante é claro que essa doutrina não encontra eco nos padres da Igreja. Fico por aqui, se vocês gostaram, curta, comentem com respeito. E compartilhem esse vídeo se apareceu hype, dê o hype no vídeo, para que mais pessoas tenham acesso a este conteúdo. Fico por aqui e até o próximo vídeo, se o bom Deus assim permitir, e que o bom Deus abençoe a cada um de vocês, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, Trindade consubstancial e indivisível. Amém.